Olá pessoal, tudo bom? Então a gente vai começar agora a estudar a ideia de geometria espacial, né? A gente estava estudando até agora geometria plana, né? Com figuras planas que não têm mais de duas dimensões. A geometria espacial vai trabalhar com figuras espaciais, tá? E a gente vai começar esse estudo nosso pelos poliedros, tá? Então vamos lá. Sólidos geométricos, né? São figuras espaciais, são figuras geométricas do espaço. Dentre os sólidos geométricos, vão se destacar que nós vamos estudar os poliedros e os corpos redondos, tá bom? Se você olhar nessa imagem aqui, a gente vai ter algumas figuras que têm partes arredondadas, ó, esse negócio oval, esse cilindro aqui, certo? Esse pedacinho aqui de um cone são corpos redondos, que alguma de suas faces são arredondadas, tá? Já os poliedros, tá? Todas as faces deles são planas, não tem nada arredondado neles, tá? Então, definição de poliedro. É um sólido limitado apenas por polígonos planos, ou seja, não tem nenhuma parte arredondada, que tem de 2 em 2 um lado em comum. Ó, essa caixa aqui, por exemplo, ela é formada por quadrado, tá? Eu tenho uma face dela que é um quadrado, certo? E tenho retângulo. E o que a gente percebe, por exemplo, aqui? Essa face retangular e essa outra face quadrada, elas vão ter um lado em comum, ó. Aqui elas se encontram, certo? Se eu olhar para esse dado aqui, né, um cubo, eu vou ter um monte de faces quadradinhas e essas faces quadradas vão ter um lado em comum. Olha na representação. Esta face aqui da frente e essa da lateral tem um lado em comum, certo? Então tem um poliedro. Aqui eu tenho uma pirâmide. Ó, essa pirâmide tem uma face aqui que eu estou circulando que é triangular, certo? Trocando aqui de cor para dar um destaque, eu tenho uma outra face triangular. E o que a gente percebe? Essas duas faces triangulares têm um lado em comum, não é? Cadê? Vamos pegar uma outra cor aqui para destacar, um verdinho. Ó, repara que elas têm este lado aqui em comum, tá certo? Mesma ideia para essas outras duas figuras. Vai ter lado em comum, ó. Esse lado que eu estou pegando é em comum desta face e desta outra. Se eu olhar esse poliedro aqui, ó, este lado é comum da face de cima e da face de baixo. Tudo bem? Elementos dos poliedros. Todo poliedro vai ter esses três elementos aqui. As faces, que a gente costuma indicar por F na hora que a gente for utilizar a relação de Euler para fazer os cálculos, tá? As arestas e os vértices, tá? O que são as faces? São os polígonos. Lembra que a gente pega polígono para poder formar um poliedro, né? Esse cara aqui, por exemplo, eu tenho esta face aqui, deixa eu mudar a cor. Eu tenho esta face aqui, que ela é um retângulo, certo? Eu tenho esta outra face aqui, que é um outro retângulo. Essa face aqui de cima, a gente percebe, né, que por ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, é um hexágono. Então, os polígonos que eu fui juntando para formar a minha figura espacial são as faces deles, tá certo? As arestas de um poliedro são os lados deste polígono. Ó, eu tenho então aqui uma aresta, outra aresta, mais uma aresta de cá, outra aresta de cá e vai indo assim, certo? E os vértices são os vértices do polígono, são as quininhas, ó. Se eu pegar e desenhar esse polígono aqui separadamente, né? Isso aqui a gente vai usar bastante para resolver exercício, desenhar partes separados. Eu tenho essa face. Cada um dos lados do polígono forma
uma aresta, certo? E cada uma dessas quininhas aqui, ó, é um dos vértices do meu poliedro, tá? Olha esse poliedro mais estranhão aqui, ó. Vou pintar aqui uma face, vou pintar aqui embaixo outra face, tá certo? Então temos as faces dele. Quem são as arestas? Os lados dos polígonos que vão ser utilizados para formar o poliedro, tá? Ó, outra face. Eu estou contornando as arestas aqui do meu poliedro. E os vértices são as quininhas, ó. Pintar de verdinho. Tem um vértice aqui, outro vértice de cá, mais um vértice para cá, outro vértice, mais um vértice, outro vértice e por aí vai. Certinho? Bom, para a gente poder dar nome para os poliedros, né? A nomenclatura vai depender da quantidade de faces que eu tenho, tá? Repara que todos os poliedros vão terminar, por padrão, com edro, tá? E o comecinho vai depender da quantidade de faces que eu tenho, ó. Um poliedro com 4 faces é um tetraedro, né? Lembra que tetra é um prefixo que significa 4. Com 5 faces, eu tenho um pentaedro. Com 6 faces, eu tenho um hexaedro ou hexaedro. 7 faces, eu tenho um heptaedro. 8 faces, eu tenho um octaedro. Ó, tetraedro, 4 faces. Tem essa face atrás, essa outra que está escondidinha, essa de baixo e essa danadinha aqui da frente, tá? Uma coisa que vocês vão perceber é o seguinte, né? Repara que a gente tem uma parte aqui que está com linha pontilhadinha e outra que está com linha cheia, não é? Como a gente vai estar representando no plano, né, num papel, uma figura tridimensional, o que a gente faz? As arestas que a gente consegue enxergar, né, do nosso ponto de vista, elas são representadas assim, ó, por linha cheia. Já as arestas que estão escondidas, que eu não consigo enxergar, a gente costuma representá-las por linha tracejada. Tudo bem? Olha um pentaedro. Tem 5 faces, ó. Uma face escondidinha, segunda face escondidinha, terceira face escondidinha, não é? Agora as faces que são visíveis para a gente. Essa face aqui da frente, que tem um formato retangular, e essa face triangular aqui, certo? Um hexaedro, ó, 6 faces. Eu tenho 1, 2, 3 faces escondidinhas, certo? Ou melhor, 4 faces escondidinhas aqui que eu não estou conseguindo enxergar, né? E contornando aqui a face que eu consigo ver, ó. Essa face está visível, repara que todas as arestas dela estão visíveis, né? E essa outra face que deste ponto de vista eu consigo enxergar, tudo bem? Aqui eu tenho um heptaedro e aqui eu tenho um octaedro, né? Depois você pausa o vídeo e conta que realmente aqui são 7 faces e no octaedro são 8 faces, tudo bem? Os poliedros são classificados em 2 tipos basicamente, os convexos e os não convexos, tá? O que é um poliedro do tipo convexo? Se eu pegar 2 pontos lá dentro do poliedro e ligar eles, não importa quais 2 pontos eu pego, este segmento de reta está inteiramente dentro do poliedro. Olha esse cara aqui. Peguei 2 pontinhos, ó, um pontinho de cá, outro pontinho de cá e liguei. Repara que o segmento de reta está inteirinho lá dentro do poliedro. Não tem nenhuma possibilidade de eu colocar 2 pontos aqui dentro desse cara e na hora que eu ligar eles, um pedacinho desse segmento de reta ficar de fora. Então ele é um poliedro convexo, tá? Mesma coisa esse aqui. Peguei 2 pontinhos, liguei eles, o segmento todo ficou lá dentro do poliedro. Não tem nenhuma possibilidade
desse segmento ficar de fora, de eu fazer alguma maneira para o segmento ficar de fora. Então, poliedro convexo. Tudo bem? Já o poliedro não convexo, que a gente também chama de côncavo, posso encontrar uma maneira de indicar dois pontinhos lá dentro dele e na hora que eu ligar esses pontinhos, esse segmento não estiver totalmente dentro do poliedro. Ó, peguei esse pontinho aqui e esse outro pontinho. Repara que na hora que eu liguei os dois pontinhos, ficou uma parte de fora. Ó, essa parte ficou de fora. Um poliedro não convexo. Ah, mas professor, se eu pegar um pontinho aqui e outro pontinho aqui e ligar, o segmento inteiro está dentro do poliedro. Tá. Só que qual é a definição de não convexo? Para ele ser não convexo, eu posso encontrar uma maneira de fazer, de encontrar dois pontinhos e na hora que eu ligar, uma parte dele ficar de fora. Tá? Não é porque eu consegui fazer um segmento que fica inteiramente dentro do poliedro que ele vai ser convexo. Eu tenho que olhar o seguinte, tem como eu escolher dois pontinhos dentro do poliedro e na hora que eu ligar eles ficar uma parte de fora? Sim, tem uma possibilidade. Então o cara é não convexo, tá? Olha esse outro meliante aqui. Eu posso escolher dois pontinhos, ó, este e este aqui. Liguei, ficou parte de fora. É não convexo. Ah, mas aqui, professor, ó, marquei dois pontinhos, liguei, tá tudo dentro do poliedro. Tudo bem, mas ainda assim eu consigo encontrar dois pontinhos que na hora que eu ligá-los, uma parte fica de fora. É não convexo. Tudo bem? Só para a gente treinar, olha aqui, ó, classificar os poliedros abaixo em convexo ou não convexo. Então, olha esse cara aqui. A gente tenta ver se ele é não convexo, procura tentar descobrir se ele é não convexo. Se eu não conseguir encontrar dois pontinhos, que na hora que eu ligar eles, uma parte desse segmento fica de fora do poliedro, ele é não convexo. Ah, não tem como. Ele é convexo. Então, ó, se eu pegar e ligar deste ponto até este, ou quaisquer outros dois pontinhos, o segmento inteiro fica dentro do poliedro. Então ele é convexo, certo? Olha o item B. Repara que não tem como você encontrar dois pontinhos lá dentro dele, que na hora que você ligar, o segmento fique de fora. Então, ó, peguei dois pontinhos, poderia pegar quaisquer outros dois, liguei, segmento inteiro dentro do poliedro. Convexo. Já este cara, repara que eu peguei um pontinho de cá, um pontinho de cá. Na hora que eu liguei, ó, tudo isso aqui de fora. Não convexo. Esse aqui, então, mais fácil ainda, né? Peguei um pontinho que está aqui dentro, outro pontinho que está aqui dentro, liguei. Tudo isso aqui ficou de fora. Poliedro não convexo. Certinho? Outra coisa importante, né, é a gente entender, lembrar, conhecer os poliedros regulares. Esses caras aqui de vez em quando aparecem para a gente. O que é um poliedro regular? As suas faces são polígonos regulares, tá? Polígonos regulares são aqueles polígonos que todos os lados têm a mesma medida, tá? A gente já falou disso em geometria plana e vai retomar isso aqui em geometria espacial, tá? Então o poliedro é um polígono regular quando todos os lados têm a mesma medida e congruentes, ou seja, todos os polígonos que eu juntei para formar o poliedro são iguais, tá? Então olha aqui, eu tenho um tetraedro regular, por exemplo. Eu tenho 4 triângulos equiláteros iguais, tá? E uma coisa interessante dos poliedros regulares é o seguinte, em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas, tá? Não entendi nada. Se eu pegar qualquer vértice, de cada vértice sai a mesma quantidade de arestas, ó. Desse vértice sai 1, 2, 3 arestas. Ah, vou pegar outro vértice para conferir se isso aqui funciona. Ó, peguei esse vértice aqui. Dele sai 1, 2,
3 arestas. Nossa, será que funciona? Funciona, ó. Vou pegar esse outro vértice aqui, ó. Dele vai sair 1, 2, 3 arestas. Vou pegar o último aqui só para conferir que funciona, ó. Deste vértice aqui vai sair então 1, 2, 3 arestas, tá? Então, num poliedro regular, o que a gente sabe? Faces são polígonos regulares e congruentes, tá? Aqui eu tenho o hexaedro regular, que é formado por 6 quadrados. O octaedro regular, que é formado por 8 triângulos equiláteros. O dodecaedro regular, que é formado por 12 pentágonos. E o icosaedro regular, formado por 20 triângulos equiláteros, tá? Estes carinhas, esses poliedros regulares, também são chamados de poliedro de Platão, porque ele estudou esses poliedros e achava que tinha algumas propriedades místicas deles. E uma outra coisa importante, né, que faz esses poliedros serem importantes, é que existem apenas 5 poliedros regulares, tá? O pessoal que joga RPG, por exemplo, já conhece, né? São os tipos de dados que você tem lá no jogo de RPG, né? O pessoal chama de D4, né? Chama de D6, que é o dado comum, chama de D8, chama de D12 e costuma chamar esse cara aqui de D20, né? Ah, mas tem outros tipos. Bom, se você encontrar outro tipo de dado de RPG, confere. Olha aqui se você tiver algum outro dado de RPG com uma quantidade de faces diferentes dessa daqui, alguma face vai ser diferente. Não serão todas as faces iguais, tá? E para a gente lembrar dos poliedros, né? Você pode lembrar do Todd, tá? Uma dica é você lembrar do Todd, né? A briga do Todd com o Nescau. Por quê? Se você pegar e escrever Todd dessa maneira aqui com TH, cada uma dessas letras forma a inicial de um poliedro, né? O T vem de tetraedro, o H é o hexaedro, ó, H de hexaedro, O de octaedro, D de dodecaedro e de icosaedro, tá? Então, se você quiser lembrar de quem são os 5 poliedros regulares, né? Primeiro, quantos poliedros regulares são? Olha para sua mão. 5 dedos? 5 poliedros. Quem são? Todd, T de tetaedro, H de hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, tá certo? Uma outra coisa bastante importante para a gente verificar é o seguinte, pessoal, as planificações deles, tá? O que vem a ser uma planificação? Né? Aqui eu peguei a planificação dos poliedros de Platão, tá? Mas não é só com os poliedros de Platão que a gente vai fazer a planificação. A gente pode fazer a planificação de qualquer poliedro. Planificação é desmontar ele, tá certo? Ó, o meu tetraedro, esse carinha aqui. Se eu desmontar ele, né, uma possibilidade de planificação é essa aqui. Eu vou ter 1, 2, 3, 4 faces triangulares, tá? 4 vértices, ó. 1, 2, 3 e 4 vértices e 6 arestas, tá? Deixa eu contornar as arestas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Repara que tá pontilhadinho aqui, onde eu não consigo enxergar, que é as arestas escondidas, tá? O hexaedro, o dado, uma possibilidade, lembrando que dependendo do poliedro eu posso ter várias possibilidades, é essa daqui, ó. Tá? Não quer dizer que seja a única, é uma. Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces quadrangulares, né? 6 faces quadradas. 8 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7. Opa, estou contando aqui errado, desculpa. Eu estava contando as arestas, tá? Deixa eu limpar aqui. Os vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora sim, 12 arestas, que é o que eu estava contando agora há pouco. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa aqui são as que a gente enxerga, né? 10, 11, 12 as arestas escondidas. Tá certo? Olha o octaedro aqui. 8 faces triangulares. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces triangulares. Certo? 6 vértices. Ó. 1 vértice, 2, 3, 4, 5. E esse cara aqui está escondido. 6. Certo? E, trocando a cor aqui, 12 arestas. Ó, as arestas que eu enxergo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aquelas que eu não enxergo. 9, 10, 11, 12. Tá certo? Já o dodecaedro, ele tem 12 faces pentagonais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês devem estar dando risada porque escrever com mouse é uma porcaria. 6, isso. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá? São 20 vértices e 30 arestas. Eu não vou verificar isso aqui porque vai demorar muito. O icosaedro, então, 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas. Nossa, professor, eu vou precisar decorar essa quantidade toda de vértices e arestas? Não. O que eu preciso conhecer são os 5 poliedros de Platão, ó. Tetraedro, hexaedro, octaedro e dodecaedro, tá? Se eu lembrar do TOD, eu lembro deles. E pela quantidade de faces, né? 4, 6, 8, 12 e 20. Se eu lembrar da etimologia, pelo comecinho do nome, eu lembro da quantidade de faces. Se eu lembrar da quantidade de faces, eu conheço o comecinho do nome. Tudo bem? Então, pessoal, por enquanto é isso daqui, tá? Futuramente a gente volta para verificar como que faces, vértices e arestas vão se relacionar matematicamente, tá? E por enquanto é só. Bons estudos a todos, galera!